Olá a todos, meu nome é Ricardo Perussi, sou analista de sistemas e atualmente estou como coordenador de tecnologia da informação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A aula é sobre gestão de dados científicos e faz parte do curso básico de integridade em pesquisa. Nossos tópicos nós abordaremos a gestão de dados científico, a parte de plano de gestão de dados, que é o PGD. Falaremos um pouco sobre o REDCap, que é uma ferramenta para apoio ao pesquisador, como ela funciona, as suas principais vantagens, os recursos existentes na ferramenta e, finalmente, passaremos pelo repositório USP, que é uma ferramenta disponibilizada pela universidade para armazenamento dos dados científicos e depois futura disponibilização para toda a comunidade. O que é uma gestão de dados científico? É um conjunto de atividades que visa coletar, armazenar, gerenciar e compartilhar essas pesquisas científicas, os dados das suas pesquisas científicas. Eu costumo trazer essa imagem porque hoje em dia, com as ferramentas avançadas aí que auxiliam nessa coleta e nesse armazenamento e gerenciamento dessas informações, mas nós temos que nos atentar pela importância do dado em si, da qualidade desse dado, para que essa ferramenta te entregue resultados satisfatórios. Eu trouxe aqui o princípio FAIR, que no caso é o que rege aí a questão de gestão de dados científico, onde esses dados têm que ser localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Então, a questão de os dados serem localizáveis é se atentar aos metadados, à descrição minuciosa das informações que contém dentro dessa sua pesquisa. Os dados têm que ser bem especificados para que eles possam ser acessíveis através das ferramentas, como no caso o repositório. Então, o repositório, na hora de você estar fazendo esse depósito no repositório, você tem que estar informando e colocando os dados detalhadamente através desses metadados. A questão de interoperabilidade é manter uma padronização dos seus dados, né, dos campos em si, para que o máximo de sistemas possíveis possam estar reutilizando essas suas informações. Então, esses são os princípios FAIR que devem ser levados em consideração na sua parte de gestão de dados científicos. Aqui eu trouxe um mínimo, né, de parâmetros aí para você seguir aí no planejamento da sua coleta de dados, que no caso seria para você falar qual é a origem dos seus dados. Esses dados serão provenientes de um repositório até, né? Você está reutilizando dados de um outro pesquisador, ou você estará coletando esses dados em campo, ou até mesmo você está coletando de um prontuário, fazendo um trabalho retroativo, mas isso é importante, eu acho que é um primeiro passo aí. Quem irá coletar esses dados, né? Que ferramenta você utilizará para fazer essa coleta? Essa ferramenta trará alguns benefícios para que você possa estar, por exemplo, coletando informação de campo em locais que não tenham sinal de internet, por exemplo. Então existem ferramentas que disponibilizam isso daí. Você colhe o dado de maneira offline e depois faz o upload dos dados para o servidor, então isso é muito importante. Quem irá conferir, né, existem até ferramentas também, no caso até o próprio REDCap, para que faça o controle de qualidade dos seus dados, né, aonde você irá armazenar esse teu dado, isso é muito importante hoje. Então essa ferramenta te traz uma opção de armazenamento em nuvem, onde você tem uma tranquilidade da questão de backup e tudo mais. Existirá uma auditoria dos seus dados, né? Então tudo isso você tem que estar pensando. E finalmente depois como esses dados serão analisados e os resultados apresentados. Então acho que isso é o mínimo que você tem que estar aí para fazer um planejamento da sua coleta de dados. Os principais pontos. E aí sim chega ao PGD, então o que seria um plano de gestão? É um documento formal relacionado ao projeto de pesquisa que deve responder duas perguntas básicas, né? Quais dados serão gerados? Então você tem que descrever, né, todos os dados que serão gerados, então, e a descrição vai até mesmo ao ponto do formato, são figuras, então são figuras no formato JPEG, são planilhas em formato CSV, ou um banco de dados, é um banco de dados onde contém X, Y informações, então você vai estar descrevendo todas essas informações e também, principalmente, aonde serão disponibilizados, qual o repositório. É um repositório público, é um repositório privado, todas essas informações deverão estar contidas
no PGD. Esse eu trouxe um exemplo de PGD, mas você encontra isso daí no site, que eu vou deixar como referência aí. Então esse é um exemplo, então tem a descrição, o título a sua identificação, o título do seu trabalho e toda a descrição aí dos dados que são utilizados na sua pesquisa. Essa ferramenta também é indicada tanto no site da USP quanto também na FAPESP, que tem exemplos de planos de gestão, então é muito interessante. Inclusive a universidade tem o convênio com a ferramenta, então você pode fazer lá o apontamento, que é da Universidade de São Paulo, ele vai te pedir sua identificação e você vai conseguir utilizá-la sem problema. Eu deixei aqui também, eu trouxe o site, né, de referência da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, onde contém muito material de base para essa questão dos dados científicos. Também a parte da FAPESP, que traz uma página dedicada à gestão de dados de pesquisa. Agora nós passaremos para o REDCap, que é uma ferramenta de captura eletrônica de dados voltada para a pesquisa, o EDC, né, que é a abreviatura. Qual que é o objetivo dele? Né? Ele disponibiliza ao usuário a construção de formulários, né, de formulários eletrônicos, e ele faz toda essa gestão, né, do preenchimento, a gestão dos dados na questão da qualidade dos dados, a gestão de controle de usuários, como vai ser a parte de log, a parte de auditoria, no caso se a sua pesquisa necessitar disso, e depois finalmente ele disponibiliza esse arquivo para que você possa estar utilizando em um software de estatístico para fazer a parte estatística da sua pesquisa e depois o depósito em um repositório. A vantagem que eu vejo principal do REDCap é a sua interface amigável e sem a necessidade de conhecimento em programação. E eu trouxe aqui umas outras ferramentas, né, de exemplo de EDC, mas o REDCap está entre as top 5 aí desse tipo de ferramenta de ajuda para o pesquisador. Isso é um apontamento aí das instituições de ensino no mundo aí que utilizam o REDCap. O REDCap foi criado em 2004 pela Universidade de Vanderbilt e ele foi criado um consórcio. Então hoje existem diversas universidades que contribuem aí para melhorias aí dessa ferramenta. Quais são as principais vantagens da utilização aí do REDCap? Então o REDCap pode ser utilizado tanto para estudos transversais ou estudos longitudinais, onde são necessários aí eventos, né, repetitivos aí para fazer a coleta dos seus dados. Você pode estar utilizando também, esses questionários podem ser transformados em surveys, e aí você cria links públicos para que possam ser preenchidos aí pelos seus participantes. Ele tem a possibilidade de estar utilizando uma coleta multicêntrica, né? Vários centros de pesquisa coletando dados e cada centro com a individualidade e com seus dados preservados para cada centro de estudo. Tem a questão também módulo de randomização, controle de qualidade de dados, que é o data quality, é muito importante. Então você tem essa possibilidade de, durante a sua coleta de dados, controlar, ver a qualidade desses dados, né, em tempo real, para que você não espere assim chegar ao final da sua coleta e você perceber que um determinado campo não está sendo coletado de forma assertiva. Parte importante também é a parte de compatibilidade. Como ele é uma ferramenta web, ele pode ser acessado tanto de um desktop, de um mobile ou até mesmo offline. No caso, como eu havia citado, numa pesquisa de campo que não tenha sinal de internet, você faz a coleta num dispositivo móvel de forma offline e ao voltar para o acesso à internet você consegue descarregar e subir essas informações para o servidor. Ele tem a parte muito importante que é a parte de controle de usuário, controle de acesso e também a parte de log, rastreabilidade, essa questão aí de auditoria. Toda atividade, toda ação executada dentro da ferramenta, ela é rastreada e fica com o usuário, a hora e o que ele fez, qual foi a alteração em qual campo dentro do seu projeto. E também a questão de segurança, porque a nossa instalação é uma instalação segura, que tem o protocolo SSL de segurança e também tem backups diários aí da base de dados. Vamos passar então o REDCap FMRP, que é uma instalação nossa, que começou em 2012, né? E hoje nós temos aí, esse é o endereço disponível para que você possa estar acessando e solicitando o acesso à nossa instalação REDCap, todo pesquisador, ou mesmo que tenha pelo menos um docente que participe dessa pesquisa, pode estar utilizando a instalação REDCap FMRP para a coleta dos seus dados.
Vamos aos principais recursos. Então, o REDCap, ele tem assim, os instrumentos, que são os questionários, né? O pessoal acaba determinando como questionário, é o que você vai fazer mesmo a coleta dos seus dados, né? Então, você tem lá a possibilidade desses questionários você trabalhar de forma, através de uma pesquisa, uma survey, um link público. Você pode estar montando eventos, no caso de um estudo longitudinal, onde você pode estar coletando determinadas informações durante alguns períodos de tempo. E existe a possibilidade também, um recurso que é os braços. Então, o seu projeto vai coletar informações distintas, por exemplo, da parte materna, da parte do recém-nascido e também informações pertinentes apenas a amostras, né? Então, resultados de amostra. Então, esse aqui é um exemplo de um estudo que tem 3 braços aí, um braço materno, um braço do recém-nascido e um braço de amostras. Então, e esses são todos os questionários existentes dentro de um projeto. Essa é a página principal do administrador do REDCap. Então, todo pesquisador que solicita o acesso à base REDCap e cria seu projeto, ele é o administrador e ele que vai ter total acesso e administração das informações dentro desse seu projeto. Outros recursos interessantes aí é a questão do dashboard, é onde você vai estar fazendo um controle, uma visão global de toda dessa informação que está sendo alimentada. Então você faz isso ao vivo, assim, inline, né? A qualquer momento você pode estar puxando essa informação e checando como está indo o status da sua coleta de dados. Então você pode ver nessa informação, os verdes são completos, quer dizer que esse questionário foi respondido totalmente. O amarelinho, o laranja já é porque está faltando alguma informação. Então isso aí é muito importante para quem está acompanhando a sua coleta, principalmente em estudos multicêntricos, onde nós temos vários colaboradores, e isso é extremamente necessário quando tem algum supervisor de pesquisa. Outro módulo interessante é a importação de dados. No caso, se você tivesse um banco de dados aí, talvez em uma planilha ou num repositório, num arquivo CSV, e você quer importar para dentro do seu projeto, dentro do REDCap, isso é totalmente viável. Então tem esse módulo de importação, uma ferramenta de importação. Aqui são os recursos na hora de construir, né? Você vai estar construindo o seu formulário, o seu questionário, e aí você pode estar determinando os tipos de campos, né? Se é um campo do tipo múltipla escolha, se é uma single answer, que a gente fala. Então você tem aí campo do tipo de lista, né? Que ele forma uma lista, ou masculino, feminino, gênero, ou mesmo o campo de múltipla escolha. Outra possibilidade é campos de cálculo, onde você pode estar fazendo... por exemplo, aí no nosso exemplo é um campo que calcula o IMC, você coletou previamente aí o peso e altura e depois você quer fazer já esse seu cálculo de IMC para deixar registrado dentro da sua pesquisa. Então é possível isso aí, existe essa possibilidade dentro do REDCap. Também temos aí a possibilidade do Breaking Logic, que você vai fazer uma condição para que um determinado campo apareça, você vai determinar que se ele responder X numa determinada questão, você quer que apareça, ou o mais utilizado é, por exemplo, em campos categorizados, onde você tem várias opções e aí outros. E aí a hora que você clica em outros, você quer que ele apareça para que a pessoa descreva essa outra opção. Então essa função é muito utilizada nesse tipo de situação. Outro recurso dele é a questão de matriz, onde você pode estar criando várias questões, vários questionários, várias opções, só que só pode ser respondida 3 tipos de opções, ou 3 ou 4. E aí você está usando o recurso de matriz, bastante utilizado aí em pesquisas. Outro recurso importante que eu falei anteriormente na questão de vantagens é a parte de data quality. Então você pode estar criando regras para que ele faça uma varredura em sua base de dados e te levante alguma questão que está fora, um outliner aí, por exemplo, que não esteja nessas questões já pré-definidas dele. Você pode estar observando que ele traz alguns campos aí já pré-definidos, por exemplo, campo obrigatório que não foi preenchido, ou campo que está em branco. Ele te traz todos os campos que estão em branco dentro que foi coletado até agora. Se você quiser customizar uma regra, você pode estar fazendo isso aí também perfeitamente nessa customização logo abaixo. O recurso de controle de usuário e os DAGs, que é os Data Access Group,
ele é muito interessante porque você consegue criar regras distintas para cada grupo de usuários e com seus privilégios também determinados conforme a sua participação dentro desse seu projeto de coleta de dados. Então isso é bem interessante e o REDCap oferece esse recurso para você. Isso daqui é o controle de log, então você pode ver um exemplo aí de que o determinado usuário fez um update em tal campo. Então ele tem todo esse controle, você consegue fazer uma auditoria perfeita dentro do seu estudo. E finalmente a questão da exportação desses dados, aonde você vai determinar aí se você quer ele em CSV ou você quer ele já com algumas instruções prévias do seu software estatístico que será utilizado. Mas o mais comum mesmo é a exportação em CSV e depois o estatístico, ou você mesmo, ou o pesquisador, faz a importação para dentro do software estatístico. Uma parte interessante que vale a pena mostrar é essa particularidade, onde você consegue remover os campos que são identificáveis, né, que conseguem identificar o participante, você pode estar fazendo ele de forma anônima, ele faz essa remoção e embaralhamento desses campos conforme você determine aqui antes de gerar o arquivo CSV. Esse é um recurso bem interessante do REDCap. E aí, por fim, nós chegamos na questão do repositório. O repositório USP está disponível nesse endereço. Esse endereço é para que você faça a solicitação do uso do repositório, porque primeiro você tem que solicitá-lo, para depois você fazer subir, né, fazer o upload dos seus dados. Então, você vai entrar em uspdigital.usp.br/repositório, entrar com o seu número USP senha única válido, faz a solicitação do repositório e ele vai preencher, você vai preencher o formulário. Inclusive, se você for um aluno, você pode indicar um docente responsável por isso. E depois seguir com as telas até o momento em que ele vai pedir as informações dos dados. Então aí sim você vai estar detalhando toda essa questão, o tipo do dado, se é uma imagem, se é uma planilha, o que essa planilha contém, e aí depois finalmente você faz o upload desse dado e aceita e concorda com os termos, com a autorização aí de disponibilização, de publicação desse seu dado no repositório da universidade. Posteriormente à solicitação e à subida, né, ao você subir esse dado para o repositório, ele vai se tornar público, e aí isso é um outro endereço, que é o repositório.uspdigital.usp.br, onde você consegue pesquisar esses seus dados e dados de todos os pesquisadores que disponibilizaram dentro do repositório. Esse daqui é a página do repositório. Eu trouxe também o metabuscador, que no caso tem também disponível o endereço aí, metabuscador.uspdigital.usp.br, onde ele reúne de todas as universidades paulistas para atender as políticas de gestão de dados da FAPESP. Inclusive, ele traz um recurso interessante, que é a nuvem de palavras, onde ele traz as principais palavras que foram pesquisadas nesse metabuscador. Isso aí também é uma ferramenta bastante útil e interessante aí, que está disponível também para todos os pesquisadores. Eu vou deixar aqui o meu contato, caso tenha alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigado.